saúde, de assistência, de lazer, de cultura, a gente quer no nosso município também. Porque não vai ter nenhum gestor Salvador iluminado que vai implantar os serviços. Vai depender da gente achar que tem função nisso e ir atrás também, né? Porque esperar sentado e reclamar é bem fácil, né? Como? Acho que vamos abrir então para mais uma rodada de dúvidas, críticas, enfim. E quem quis, assim, a gente está meio com várias pessoas já levantaram a mão para intervir, assim, eu estou pegando, né, quem quiser falar assim, só levanta a mão que eu estou anotando aqui minimamente. E assim, eu vou pedir desculpa de novo para todo mundo que está nos assistindo, mas infelizmente pela questão do tempo mesmo, estrutural, a gente tem que limitar um pouco a participação de todo mundo. É horrível, eu estou me sentindo muito mal por estar tendo que fazer esse papel, mas enfim, só para pontuar e já se desculpar com todo mundo, né, daqui a pouco eu tô, porque tem gente antes de ti para falar. Primeiro então a Mari, uma intervenção. Boa tarde a todas e todos. Vou ser bem rápida, apesar de gostar de falar muito, mas não posso fazer essa intervenção porque estou aqui para atravessar a política pública, falar tanto em transversalidade, mas um ativista social sozinho, que gosta de direitos humanos, que gosta da vida, que tem empatia pelo outro, que quer fazer uma coisa, dificilmente consegue. E baseado, eu não sei se eu peguei bem o nome dele, Dene, gostei muito da tua fala, e a tua fala simplesmente me dá mais um acréscimo para minha caminhada, de uma lição mesmo, e espero que todos os grupos coletivos de Santa Maria pensem, repensem, e que isso ficasse gravado de alguma forma que a gente pudesse ir como um livro lá consultar sempre, porque a fala que eu gostaria muito de falar e nunca tive tempo ou oportunidade de dizer a todos os coletivos é o respeito. Como eu não me respeito, vou respeitar o outro. E se eu quero fazer um trabalho, se eu não respeitar o outro, eu não ter um olhar pelo outro, né? Como que eu vou fazer então chegar lá prontinha? Quero aqui conceituar e pontuar também que existem dois tipos de cuidado. É o cuidado institucional, que seria a redução de danos, que eu ouvi há muito tempo atrás e nunca consegui ultrapassar essa barreira, essa fronteira, porque era uma caixinha fechada. Tive muitas portas. Tem pessoas representando a instituição, a pessoa que eu tenho mágoa até hoje, que nunca me deixou fazer alguma coisa, mesmo não sabendo o que fazer, mesmo atravessando o samba, como ela falou, chegar lá prontinho, vamos fazer isso, depois, não, mas para aí, a gente tem que aprender, né? O outro tem o direito de ser ouvido. Mas eu sempre gostei desse negócio de ouvir, apesar de falar muito. Quero aqui, vou dizer porque eu falo muito. O Dene deveria estar lá no Congresso para fazer um contraponto lá para aqueles maquiavélicos lá, porque enquanto eles nos seduzem com a cerveja, desconfigurando o que representa a mulher na sociedade, fazendo que tem uma lei que tu proíba a bebida para menor, que eu acho uma coisa muito interessante, mas a gente vai aí para os lugares, a gente vê que não é mais algo que a gente fica pensando, mas ao mesmo tempo eles fazem essa sedução com a gente, com álcool, com a cerveja. Eu tomo cerveja, sou muito seduzida pela cerveja, pelas mulheres também, mas é uma droga que está aí, baseada nisso, né? Eu acho que eu tenho mais necessidade de saber romper esse paradigma. O que é a droga, né, cara? Para todos. Para mim, tu que é de Santa Cruz lá, que me preocupa bastante, droga para mim é transgênico, o agrotóxico, demais, os medicamentos, porque aí você tem medicamentos, é a indústria mais rica do mundo. E do Tilenol, que eu tomo, que eu não uso remédio, mas às vezes preciso, é dor de cabeça. Fazer propaganda, todo mundo usa, eu vou chegar lá. Eu não sou da empresa lá, mas não deixa de ser uma droga. Então, a gente fala droga, né? A gente lembra você bem, o neguinho lá que está lá sofrendo, né? Mas todos nós somos viciados. A minha mãe compra, gasta em remédio, né? Existe essa assim, vamos botar isso em pratos, né? Então aqui eu sei que a gente está num grupo que pensa outras coisas, mas assim, lado, porque se a gente não ultrapassar aquela barreira do Congresso, a gente está ferrado. Eles querem internar compulsoriamente. Imagina se eu encher a cara de cerveja hoje, os caras me pegam e botam num lugar, eu vou acabar morrendo de desgosto, né? Então essas coisas. E vejo o lado das pessoas, das institucionais, das pessoas que se dedicam e promovem a saúde, e abrem essa porta para mim. Eu penso no outro
eu quero ajudar, agora com tua fala, eu me abriu mais os olhos, como fazer, não esperar por alguém que diga que tu pode fazer. Eu sempre quis fazer esse tipo de trabalho, não tão enfesado como as pessoas profissionais da saúde fazem, mas é um trabalho, porque nós somos educadores onde quer que a gente vá, não adianta, a gente não foge desse estigma, e quando a gente bota a cara para tapa, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque se eu sair daqui, descer do ônibus no centro, eu vou ver o que se passa no centro, e se eu não tiver o olhar, o cuidado pelo outro, ou dar um pedaço de pão para o outro, um copo d'água para o outro, eu não vou servir para nada nessa vida. E fazer essas separações, dizer que eu também sou, se fosse por usuário, a cerveja é uma coisa que eu tomo bastante às vezes, mas eu tenho meus limites. Falar sobre isso também, que os coletivos se antenem, que bom que a gente está nessa fala, e muito obrigado pelo momento que valeu a pena ter saído de casa, vir aqui, apesar de ter chegado atrasada, mas tua fala... Cara, tu tem que escrever livros, fazer DVDs, agora eu vou fazer a mídia. Tu tem que botar o verbo, porque não existem pessoas que chegam lá. Vou te agência. Porque não existem pessoas que falem com essa clareza, o cuidado pelo outro. Eles falam quanto custa um tratamento, o que vão fazer com o compulsório. A gente sabe o que se passa no Congresso. Obrigada e desculpa eu falar demais, mas é um vício também. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Matheus, eu sou do NIJUC, o Núcleo de Integração Jurídica Comunitária, e eu queria trazer uma perspectiva mais jurídica para o debate aqui, mas não menos importante, né? Acho que foi muito bonita a fala aqui, camarada, e eu acho que é bem nesse sentido assim, que a gente tem que ter um diálogo melhor assim, com os outros cursos, né? Nós do direito, assim, a gente fica muito perdido assim, e aí não consegue trabalhar essa diferença da saúde, da educação, né, da psicologia também, com toda uma série de implicações. Mas rapidamente, assim, nós temos um debate no sentido assim, a lei de drogas ela é duplamente inconstitucional, né? Então a gente está trabalhando no sentido assim, por quê? No direito penal nós temos, ele é direito mínimo, né, ele defende, tutela, protege, na verdade, só o bem jurídico de terceiros, né? Então, o princípio da lesividade, que a gente chama, lesividade. Esse princípio ele não existe nas drogas. Então, se a pessoa, o indivíduo está usando uma droga ali, ele não está causando uma lesividade para terceiro, para outro. Tanto é que, por exemplo, a lesão corporal não é punível, né? A tentativa de suicídio, né, não é punida. Se eu, por exemplo, botar fogo no meu carro também, não, azar, né? Não vou ser punido por isso, a não ser que seja, né, para fraudar algum credor, alguma coisa. Mas, então, só para trazer essa perspectiva, assim, que o direito, a lei de drogas, ela é completamente inconstitucional. E o STF, né, não é capaz de reconhecer isso. Por quê? Né? Essa que é a questão. Qual é a implicação que isso tem? Né? Outra questão interessante, que ela é inconstitucional também, seria a questão assim, do tráfico e da posse. O tráfico, na verdade, eles têm, os artigos da lei, traz... ou mais ou menos uns 11 verbos nucleares, né, que é portar, possuir, trazer consigo, oferecer, dar, enfim. Lá em Porto Alegre teve um caso, um processo, um professor nosso defendeu um aluno dele, assim, que o rapaz ele brigou com a namorada e aí foi lá para a redenção, né, e acendeu uma maconha, um baseado. Acendeu o cigarro e aí chegou um casal, assim, de mãos dadas, e falaram, aí, como é que tá e tal, não sei o quê. Não, beleza. Aí ele falou assim, tu quer? Aí quando ele falou, tu quer, o cara pegou assim, pegou e tu tá preso. Eram 2 policiais, né, eles estavam a paisana e prendeu o rapaz. E prendeu por quê? Por posse? Por tráfico. E ele, até 15 anos ele podia pegar. Então, para você ver a duplicidade, né, da lei. Se o policial quiser pegar e colocar assim, é posse ou vai ser tráfico, isso aí tanto faz, vai depender do delegado e as áreas. Então, para você ver o nível do direito que está, é complicadíssimo. É só essas questões que eu gostaria de deixar aqui. E, então, tipo, essa dos verbos nucleares, eles se confundem muito, né? Então, acho que é preciso uma pressão nos tribunais, no Congresso, como a Mari falou mesmo assim, tem que ter uma pressão enorme para descriminalizar urgente. A gente sabe que, por exemplo, eu sou branco, eu não tomo atraque da polícia.
Eu tenho amigos meus que tomam semanalmente. Os negros estão sendo caçados, né, na periferia. E a gente sabe dessa realidade. E é preciso descriminalizar urgentemente. Se vai ser liberar a droga vendida em qualquer posto de gasolina, ou vai ser legalizado, vendido só em farmácia, bom, isso é um debate para mais tarde. Mas, por hora, assim, ó, a descriminalização ela é fundamental e urgente, né? O projeto desse do Osmar Terra, ele é terrível, né? Da internação compulsória. Ele é um absurdo, assim. Ele não tem um debate, nada, assim. É uma política de repressão e perseguição. Acho que eu só queria deixar essa perspectiva mais jurídica, assim, em contribuição, deixar para o pessoal falar mais. Obrigado. Então, só para assim, atualizar, a gente tem mais 2 inscrições aqui do pessoal presencial, e eu acho que depois vão passar ali para a Alessandra, que vai ler as seleções do pessoal que está assistindo ao vivo. Então, agora o Ney e depois o amigo lá. Pessoal, então, boa tarde. Agradecer, muito obrigado, Elisandra, agradecer, Lili, muito obrigado, beijão, Marina. Então, pessoal, muito rapidamente, não vou ser que nem a Mari nem o Luiz, para socializar alguns que estão aqui, quem estão nos assistindo, no município de Santa Maria, nós já tivemos também, na gestão que antecede a atual, há 6 anos então atrás, nós tivemos a política de redução de danos que estava dentro da prevenção do PST e AIDS, que estava dentro da Secretaria de Saúde. Mas como não era lei, então foi uma política que aquela administração tinha um olhar mais sensível. Quando o atual prefeito, o senhor César Schiller, assume, então não vê mais interessante, então a redução de danos não acontece mais. Nós tivemos grandes redutores de dano, cito o Floriano, já falecido, o Elisandro, que está na ativa, enfim. E daí de socializar algumas coisas também com quem está nos assistindo. Eu venho da região oeste, de onde vem o Correio também, e sou vizinho da Nova Santa Marta, que é a maior ocupação urbana da América Latina, que fica na oeste, tudo que é de bom está na oeste. Então, são em torno de 30 mil pessoas, 4.500 famílias que estão lá, começaram a ocupar de uma forma irregular, e agora, na última semana, teve uma grande repercussão, mas é um processo que nós já vínhamos acompanhando, Sandra? A escola municipal de ensino fundamental foi fechada, a unidade básica de saúde foi feita, os gestores da escola municipal de ensino fundamental, os gestores da unidade básica de saúde fecharam as portas com medo da violência e o que a grande mídia, a drogadição, ao tráfico de drogas, que de fato procede, e que daí com medo dos traficantes e dos usuários. E então a gente começa a ficar cada vez mais assustados, porque daí qual é a medida de solução? O governo do estado, junto com a prefeitura municipal, disse: a brigada militar vai ocupar a Nova Santa Marta, nós estaremos 24 horas aqui. Estão lá, de manhã, 24 horas está a brigada militar lá, a única força do estado que chega até a Nova Santa Marta. E daí nós não estamos tão calados, não. Vários segmentos se posicionam e a gente acha que tem que ter outras ações. Mas a pergunta da Idene e Elisandra, para mim, da militância negra, para vocês, redutores de dano, a gente consegue fazer, aliar o crack com a negritude, com a periferia. Mas daí, o Senat, que dados temos concretos de população preta que é usuária de crack, se tem o recorte geracional, se tem de gênero, enfim, se tem tudo isso. Só para esclarecer, como é que é o nome? Ney. Assim, teve uma pesquisa feita pela Fiocruz com usuários de crack, Eu não li essa pesquisa, não tive conhecimento, até porque não achei muito atrativo a forma que foi feita. Mas o que eu fiquei sabendo nos bastidores é que uma das coisas que saiu nessa pesquisa
60% dos usuários de crack querem parar de usar crack. Foi assim as coisas que me falaram. Mas não saiu nada específico à raça das pessoas que usam crack. Isso aí eu não ouvi falar. Mas ouvi falar isso, assim. E me admirei, assim. E também não sei se não é meio distorcido, né? Porque não era que queriam parar. Falava assim, mais de 60% dos usuários de crack querem tratamento. Que tratamento é esse que a Fiocruz diz que eles querem, né? Então a gente tem que ficar meio ligado nisso aí. De abstinência, né? Tanto é que quando eu falei, eu me enganei e disse que querem parar de usar, né? Na verdade, não, foi dito isso, mais de 60% quer fazer tratamento. E aí cai nessa vala de quais são os tratamentos que o Estado está oferecendo. Acho que mais uma intervenção aqui, depois a Alessandra, acho que tem algumas separadas, depois a gente volta para as considerações pessoal. Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo, eu sou advogado na SUSEP e trabalho no sistema prisional. E como tu falou, realmente eu moro na Santa Marta, ali na 9, e aí tá polícia direto, né? Até ontem até fui abordado como se a alternativa para essa situação fosse polícia, né? Mas a questão não é essa. E aí a gente trabalha no sistema prisional e a gente vê que o sistema prisional é composto por preto, pobre e feio. Não, ainda bem que tu tá certo. Como tu tá fazendo esse trabalho agora, eu acho que tu não toma mais atraque agora. E aí eu trabalhei lá em Santa Cruz, lá um período lá no presídio regional. Mas a questão não é essa. A questão é muito interessante da redução de danos. Eu queria saber se vocês têm alguma experiência, alguma coisa que foi feita no sistema prisional. Porque normalmente o sistema prisional, tanto que hoje não foi citado, ele é esquecido totalmente, né? Quem está lá está à margem total. Né? Quem está na rua ainda, que é usuário, ainda tem alguma alternativa. E eu queria saber algo, né, do sistema prisional, se tem algum trabalho de redução de danos. Inclusive a gente não tem muito acesso à rede, é difícil o trabalho, né? Então se tem alguma perspectiva para essas pessoas que estão lá à margem da sociedade. E como tu tinha colocado, né, no filme é muito bonito, né? A sociedade acolhe, né? Mas a gente sabe que infelizmente a realidade, a sociedade exclui, quer que eles morram, que eles fiquem lá e que morram lá. É uma justificativa para matar. Obrigado. Duas questões e um comentário. Primeiro, o Geraldo Severo quer saber por que, se vocês sabem, por que o Serdequim do USP foi fechado. Serdequim, sabe? O Elias Maroso, de Santa Maria, gostaria que falassem sobre as drogas. Eles que estão ouvindo a tua risada, sabe? Gostaria que falassem sobre as drogas usadas em nossa sociedade para sujeitar as pessoas ao produtivismo e à supressão do sofrimento individual, a situação de crianças, mulheres e trabalhadores. Qual o conceito de saúde por trás disso? E dois comentários do Sidney Komonski. É muito interessante as abordagens, principalmente com o termo redução de danos e não como proibição do que tange as drogas. Já visto que todos os programas que tentam proibir a força parece que instiga mais a curiosidade das pessoas. É como a Elisandra tem abordado em muitos momentos. E uma outra pergunta, propor projetos, essa é do Paulo de Novo Hamburgo, propor projetos que incentivam a ampliação da jornada escolar com atividades lúdicas, artísticas, esportivas, estaria assim realizando uma ação baseada na concepção de redução de danos? Olha, a questão das drogas hoje, a partir da noção proibicionista, a partir da ação proibicionista, do funcionamento da proibição, ela produz uma série de forças que nos atravessam de diversas maneiras, né? Então, assim, o uso de drogas e a questão das drogas
ela funciona muito bem como um indicador, ou como se fosse assim, sabe aqueles contrastes que a gente usa para aparecer determinadas partes do tecido humano? Então é um contraste que faz aparecer o racismo contemporâneo, né? E o racismo contemporâneo é tudo aquilo que justifica a eliminação do outro. A questão das drogas é o grande mobilizador desse racismo, dessa capacidade que a gente começa a ter de identificar o mal e de trabalhar e pedir e querer a sua eliminação. E a gente incorpora esse mal em algumas figuras, não é? O drogado, o usuário de droga, aquele que a gente chama de usuário. Então, as pessoas que são chamadas de drogadas, de usuário de droga, elas estão geralmente sujeitadas a tudo que é tipo de maldade, para dizer uma palavra mais leve. Tudo que é tipo de maldade. Então, assim, as populações de periferia, principalmente, e o grande racismo contemporâneo, ele quer eliminar pobre, né? E é uma coisa bastante complicada, né? Então, eu não suporto quando a gente começa a falar de droga e o educador sobre droga reporta diretamente a questão das drogas, a periferia e a pobre e ponto final. Porque a droga atravessa todos os estratos sociais. E ela é muito bem utilizada em todos eles, não é? Então, a primeira coisa é a gente não localizar isso, né? Não dar esse empurrão para esse racismo, mais um pouco ainda localizando a droga e tornando ela um efeito de centro em relação à periferia. Com relação às drogas, então, um grande âmbito importante das drogas no contemporâneo são as drogas que fazem a gente produzir mais, não é? Segunda pergunta do Elias. As drogas que estão baseadas também numa noção de saúde, que é promover a tua saúde para que você funcione melhor dentro desse mesmo sistema mortal e racista. Você faça mais coisa, não é? Então, o que a gente tem hoje é uma série de drogas, de coisas que vão fazer a nossa produtividade melhorar. E essas drogas nem sempre são químicas, não é? Uma moral do trabalho, às vezes violenta, né, que diz que qualquer pessoa que não tem salário é vagabundo. Isso é uma complicação, né? Agora, qualquer pessoa que tem salário, uma verdade tem patrão. Não é? É isso que a gente não pode esquecer, não é? E então a saúde que pode emergir de um trabalho de redução de danos é muito mais uma saúde de utilizar a vida, utilizar o corpo, e a vida, a partir dessa perspectiva, é para gastar e não para conservar de maneira covarde, como a gente tem feito, acossados pelo medo produzido pelas mídias, a partir pela mídia hegemônica, a partir da noção de bandido, de perigoso, de assalto, de matança e tarará, e a gente começa a entrar dentro de uma noção de saúde, ou então da doença, que você vai ficar doente, que isso aqui produz isso aqui produz aquilo, e você começa a viver uma vida saudável, que significa praticamente deixar de viver. Quando você está completamente seguro que você tem cerca elétrica, muro, telefone lá para ligar para não sei aonde, da segurança, você não vai poder se movimentar, né? A segurança perfeita bem paradinha aí. Então a situação é que quando a segurança perfeita implica na imobilidade total, né? E a saúde perfeita, dentro da perspectiva de uma saúde para conservar, ela implica a falta de movimento também. Então, assim, a gente está falando de uma saúde que é o próprio caminhar. A saúde e o corpo se produz quando a gente caminha, e não quando a gente se imobiliza e atola,
né? Principalmente atola no meio dos slogans que fazem a gente imaginar que está pensando, quando na verdade a gente é um simples repetidor de toda essa baboseira que anda por aí. Primeiro eu quero agradecer aos elogios da Mari. Marina, obrigado. E vou dizer para ti assim, nós temos uma indústria de produção, de mudança de foco. O Congresso Nacional é essa indústria. Quando eles vão lá e trazem uma polêmica, por exemplo, que é esse absurdo de querer diminuir a maioridade penal, eles estão mudando o foco para tudo que está acontecendo lá por debaixo dos panos. Eu não estou falando da Petrobras, estou falando de coisas que é bem pior, que é o tráfico de influência, né? A camada evangélica na Câmara está crescendo muito, os conservadores estão crescendo muito, né? As últimas eleições, o número de mulheres e de pessoas negras, por exemplo, não cresceu, né? Ano que vem nós vamos ver a repetição, a gente vai ver políticos na minha cidade, por exemplo, que já estão lá há mais de 20 anos na Câmara de Vereadores sendo reeleitos. Então tudo que o Congresso é uma indústria de mudança de foco, né? Até porque a gente sabe bem o que vai acontecer quando diminuir a maioridade penal, né? Eles vão, a indústria automobilística vai vender mais, a indústria de bebidas vai vender mais, e eles vão ter mais motivos para pegar recursos para fazer presídio. É isso que a gente vai ter. E sobre essa questão do recorte, eu vou trazer um momento que eu vivi trabalhando na redução de danos dentro da sede do RD, que era os SEMAS, onde uma técnica de enfermagem diz assim: quando o usuário de drogas que foi falar conosco sai com o seu maço de camisinha e com panfletos e com orientações nas nossas áreas. Meu, que absurdo! Esse guri bonito, lourinho, de olho claro, né? Podia estar fazendo outra coisa na vida, vai se matar, esse coitado. Quem são os pais desse indivíduo? Tempo depois sai um menino não tão negro assim, né? Mas moreno, cabelo preto, a pele um pouco mais escurecida, lá no bairro Bom Jesus. Ele sai de dentro da sala da redução de danos com o mesmo tipo de material, com o mesmo tipo de informação, e o argumento dessa técnica de enfermagem: isso aí não tem mais jeito mais, daqui a pouco nós vamos encontrar ele morto aí. Então, o que eu falo assim, tem toda uma questão cultural por trás disso que a gente precisa derrubar, né, que vem acontecendo e está aumentando, né, com esses grupos conservadores que estão crescendo por todo o canto do Brasil. É uma loucura as pessoas, né, num dito manifesto onde supostamente tem 1 milhão de pessoas, as pessoas estão carregando placas e faixas pedindo intervenção militar, ainda dizendo que estão fazendo isso porque querem liberdade, né? Essas pessoas não sabem o que querem e não sabem o que estão dizendo. E quando eu falo e vejo na fala do Ney, e ouço na fala da Marta e de muitos aqui que estão falando com os olhares, eu li uma coisa na internet durante a campanha do ano passado que dizia assim: não dá para discutir Bolsa Família com quem ainda não aceitou a Lei Áurea. Então esse é um dos maiores problemas que nós temos no Brasil, né? Os únicos imigrantes que vieram para esse país amarrados, né, que foram subjugados, que sofreram e foram escravizados, não receberam nada de graça, são eles que estão sofrendo hoje com boa parte das mazelas sociais. O filme Meu Nome Não é Johnny me mostra isso. Se eu tiver a aparência do Celton Mello, eu posso traficar, que a sociedade vai me abraçar depois. Agora, se eu tiver a aparência do Ney, se eu não for cantor de pagode, jogador de futebol, tá morto, né? Tá F 3 pontinhos. Então é preciso que quem está nos ouvindo nas suas casas, em grupo e tudo mais, que repense a sua forma de pensar a vida também, né? É triste tu estar sentado, tu estar conversando numa cidade, na frente de um carro que a gente estava ontem lá em São Cepé, e uma senhora se assustar com uma imagem. É triste isso. Eu já não me machuco mais porque eu já estou carimbado e tenho os meus recursos e coisa e tal. Mas aí tu pega um adolescente
né, que de repente vai ser abordado pela polícia, vai levar uns tapas e ele não sabe nem por que está apanhando, entendeu? Porque corromper pessoas, roubar grandes fortunas nesse país ainda não é crime, pelo menos não é crime moral, né? Porque as pessoas não mudam isso. Mas nascer preto é crime, né? Eu não estou falando aqui para ser sensacionalista, eu estou falando a real. Nascer preto é crime. É crime. Eu sei disso porque em 2002 eu fui encaminhar o fundo de garantia e 3 viaturas me abordaram na frente da Caixa Econômica Federal. Porque eu tinha uma aparência suspeita e eu poderia estar ali sim para fazer o chamado assalto de saída de banco. Eu estava com todos os meus documentos ali para encaminhar o fundo de garantia, um direito de trabalhador, um direito meu. Tempo depois eu me vejo numa situação parecida, com medo, porque eu vejo 3 meninos lá, os poetas, mais um menino lá eu falo 3 meninos lá do nosso projeto do programa Guia Digital da Escola de São União, parados na frente da Caixa Econômica Federal também. Eu sentado com a minha filha e com a minha esposa no chimarrão, fiquei tenso assim, fiquei nervoso, né? A primeira coisa que eu fiz foi chamá-los para perto de mim, no sentido de protegê-los. Então, para quem está nos ouvindo agora e para vocês que estão sentados aqui, a gente precisa fazer uma reciclagem psicológica, a gente precisa se rever, né? Rever tudo na nossa vida. Porque é inadmissível que num país miscigenado como o nosso, que a gente veja que as pessoas continuam sofrendo de uma forma desgraçada, como ainda vem acontecendo lá na Santa Marta, por exemplo, como acontece lá no Faxinal, quando tem pagode na escola de samba, que 2 caras estão brigando na frente da escola de samba, os caras param, já apartaram, terminaram com a briga, mas chegam 5 viaturas, a polícia termina com a festa, bota todo mundo na parede, e aqueles que eles identificam como possíveis marginais, possíveis criminosos, eles levam para dar um passeio e recebem uma massagem. Então isso que a gente precisa pensar. E o meu recado para os professores: eu estudei durante muito tempo numa escola onde, principalmente na pré-escola, onde a professora não me abraçava. Eu estou falando isso sério, não é sensacionalismo. A professora não me abraçava. Tá? Ela passeava de mão dada quando a gente ia para a pracinha com os outros alunos. Eu não preciso nem dizer para vocês porquê, mas ela não me abraçava. Essa professora veio me abraçar na Câmara de Vereadores depois que eu fui falar numa palestra de redução de danos. É importante que vocês tenham isso. Nesse mesmo dia que ela me abraçou, o policial que queria me levar preso porque eu era suspeito, né, o sargento lá, ele veio e me abraçou e disse que eu sim poderia fazer a diferença. O cara não fazia ideia de como era. Eu disse para ele: eu fiz a diferença, eu consegui te convencer com palavras sem violência que eu não era bandido quando me abordou. Então nós temos que admitir que nós somos preconceituosos, que a gente não gosta de certas coisas, a gente tem direito disso. Eu tenho direito de olhar para a cara do Ney, para a cara do Leonardo e dizer assim: pô, não fui com a cara dos caras. Mas eu não tenho direito de meter porrada no louco só porque eu não gosto do cabelo comprido dele. Eu não tenho direito de subjugar o trabalho de pessoas que estão querendo fazer uma transformação e dizer que esses caras são defensores de marginais. Não é que a gente defende direitos humanos, são defensores de marginais. Não, a gente quer que as coisas funcionem igual para todo mundo. Ou pelo menos dentro do campo legal, por exemplo. Não estou falando que a gente tem que... aquela bobajada de somos todos iguais, isso é mentira. Mas eu quero que, perante a lei, que a gente tenha o mesmo tratamento, né? E até faço um desafio aqui: vamos montar uma comunidade no Facebook pedindo que o cara que for condenado por corrupção nunca mais possa se eleger e que os seus parentes até segundo grau também por 20 anos no mínimo não possam concorrer a nada. Porque quando a gente comete um erro, nós, trabalhadores, estudantes, pessoas ditas normais, a gente apanha. Apanha como no SPC Serasa, apanha porque o usuário de drogas vai parar de uma forma covarde e violenta numa clínica, onde os caras vão te dar mais droga ainda, e sempre tu tem o direito de escolher o momento que tu quer usar. É isso que a gente precisa entender. E quando eu falo a gente, eu falo todo mundo. Todo mundo. Porque quando uma pessoa como eu está fazendo um discurso agora, a gente tem uma gente de se colocar num momento diferenciado. Não, todo mundo. Todo mundo. Eu já fiz muita besteira na minha vida. E convido todo mundo a trabalhar em cima desses erros.
Mas não tem no sentido de se autodesculpar, de se auto-absolver. Não. Trabalhar para que a gente consiga fortalecer as pessoas que estão em volta de nós. Entendeu? Que em vez de craque nem pensar, a gente coloque pandeiro sim e guitarra também. Que a gente perceba as possibilidades que estão na vida das pessoas. Porque eu tenho certeza que quando tem a batalha na Praça dos Bombeiros, que a cruzada lá com o rap e a outra rapaziada aqui do hip hop local estão lá fazendo rima, eu tenho certeza que o carro da polícia passa bem de mansinho, porque alguém da redondeza se incomodou com esse barulho maravilhoso, mas que infelizmente me incomoda porque atravessa e fere os ouvidos de quem não tem consciência. Falar um pouco do que ele comentou ali em relação ao trabalho da redução dos presídios. Então, assim, eu acho que é uma das grandes desafios que a gente tem, porque o presídio não tem droga, né? Então já começa por aí. O diretor diz, como vocês vão trabalhar aqui se aqui não tem droga? Mas é o lugar onde mais tem droga, mais ele tem acesso para droga e mais barato é muitas vezes. E aí lá em Pelotas, então a gente sempre quis trabalhar com presídio. Aí a gente começou fazendo abordagem com os caras do semiaberto, né? E aí começamos de mansinho, como sempre, eles muito desconfiados, que essa gente que vem aqui da camisinha e falar que não estão, né? Que entende nossa relação com a droga e tudo. E aí criamos um vínculo bem bom. Eu trabalhei acho que uns 2 anos e pouco lá fazendo campo na frente do presídio, o pessoal do semiaberto. E o Tuca, um colega lá de Pelotas, já um mentor bem antigo, ele falou assim, eu quero trabalhar lá dentro do presídio, você encheu o saco. Aí veio, aí um outro colega primeiro começou a trabalhar. Aí esse colega, ele trabalhava com outro cara que era do grupo da CAEX. Foi uma mistura assim. Aí botaram o cara da CAEX, linha de abstinência, com o outro que era redutor, que tinha linha de redução, tá? Aí foi que um dia esse cara que era da CAEX, ele falou, aí foi onde eu disse, não dá mais, vamos ter que entrar lá pra dentro sozinho e ver o que tá acontecendo. Aí falou pros caras que a hepatite C pegava, se contaminava assim, que nem hepatite A. Aí tu imagina a repercussão que tem isso dentro do presídio, chegar com um grupo e dizer assim, a hepatite C pega no ar. E o cara tem 5 dentro da cela dele que ele sabe que tem hepatite C. Aí que não foi só uma informação, tá? Eu sei que ele não fez por mal, eu conheço o cara, tudo, né? Mas aí a pessoa ficou pensando assim, imagina a repercussão do dano que vai dar nisso dentro da cadeia, cara. Além do preconceito que os outros que não tem já vão ter com o cara, vão querer fazer um pavilhão né, com hepatite C. Aí eu tô como assim, não, porque nós temos que entrar, porque temos que ir, porque não sei o que, a coisa não está tudo. Então vai lá e vê. Vou dar essa frente efetiva lá, conversa com a assistente social, vai botar. Se tu que eu for lá, conseguiu sensibilizar mesmo com essa justificativa, que não tem droga, que não tinha que ter redução dentro da cadeia. E a gente sabendo que os caras estão fazendo seringa de formas assim bizarras e estão se contaminando com as coisas, tá? Mas até aí a gente tá fazendo de conta que tá acreditando, né? Aí, o Tuca conseguiu entrar pra lá. Aí essa assistente social não entendia nada de redução de risco. Ela trabalhou anos com esse cara da CAEX. Aí ele pegou e aí ela começou sempre boicotar, tá ligado? Boicotar. Aí os caras começaram, por que o grupo da CAEX tem pá pra comer pá e a colher, né? Que eles chamam. Tem pá pra comer e nós não temos, sabe? Porque nós estamos na redução. E aí o Tuca foi lá, né? Uma demanda é comer de colher, é isso, vocês querem, mas, cara, os caras não estavam muito por comer de colher, os caras estavam mais por pegar as colheres, tá ligado? Que é uma arma, uma colher dentro do Brasil. E aí o Tuca foi lá e conseguiu convencer a mulher de dar as colheres. E aí vocês veem, uma coisa bem idiota, né? Acabou com o nosso trabalho. Aí nesse dia, cara, o Tuca não ia ficar cuidando das colheres do presídio, né? Ele tava lá para conversar com os caras, fazer os caras pensar junto com os caras. Nisso sumiu 2 colheres. Né? Eles conseguiram, não sei como, baixar 2 colheres.
E aí ela então se encheu de razão, disse que o Tuca estava lá, então, né, não tinha um papel definido, ela não sabia o que ele fazia lá, e que por causa do mau cuidado dele em relação às colheres, né, porque a importância era cuidar das colheres, não dos apenados, né. Aí eu sei que ela conseguiu escantear o Tuca, né, fez a caveira do Tuca para nossa coordenadora, né, e aí tirou a redução mais de dentro. Aí o Tuca, como é redutor e brasileiro não desiste nunca, começou agora a fazer um trabalho com as companheiras e os companheiros nos dias de visita, né? Então, distribui camisinha, conversa, vê função de encaminhamento, de questão de advogado, de questão das crianças também, que tem gente que está presa. Então, mais ou menos por aí. Mas é tudo assim, muito devagarzinho, muito pisando em ovos, muito não deixa nos ver, estamos por aqui, mas não estamos, é uma coisa bem fechada, né? Assim. Como tu é trabalhador, assim, né, desse sistema, eu acho que uma coisa que tem que ser fomentada, que nós ainda estávamos conversando, é a questão dos conselhos penitenciários, né? Tudo que é presídio tem que ter um conselho penitenciário. Esse conselho, até onde eu sei, ele é fiscal e deliberativo e recebe verba também. Só que lá em Pelotas o que acontece? Os trabalhadores, alguns cabeça da SUSEP, tomaram conta desse conselho. Então ele é um conselho que não é atuante, nada atuante, né? Então eu acho assim, ó, é uma coisa que eu sempre falo com o Tuca, tu tá perto das mulheres, trabalha forte no controle social dessas mulheres para procurar esse conselho, ver quem é do conselho, pedir cadeira, entendeu? Tem direito, é familiar. Eu acho que só vai se mudar porque se acabar com o sistema prisional é uma utopia, eu acho, por enquanto, né? Eu sei que o Guilherme queria muito isso. Não quero decepcionar ele na minha fala. Mas digamos que nesse momento eu digo que é uma utopia, é impossível. Eu não sou dizer que as coisas são possíveis, mas é impossível. Então, o melhor é fazer um movimento lá dentro, entendeu? E não é ir no redutor lá para dentro conversar com os caras, fazer redução de campos. Não vai ser isso que vai mudar, entendeu? Até porque muitos dos que estão lá dentro já foram abordados lá em Pelotas mesmo por nós, por esse trabalho. Então, não é isso que vai fazer a diferença. Então, a gente, enquanto trabalhador da redução, a gente tem que atuar fomentando o controle social. A partir daí vai se fazer um movimento, vai se incomodar essas pessoas que estão acomodadas lá dentro para ver o que vai dar. Não o que vai acabar, mas eu acho que é por aí. Então o trabalho que a gente tem é esse aí, basicamente. Assim, né? Pelotas agora segue esse acompanhamento com as famílias. Pessoal, alguém gostaria de fazer mais alguma colocação ou alguma questão para colocar aqui para o pessoal? Pode sentar. Pode. Não pode. Eu chamo Letícia, faço parte do CORREB e também fiz parte da Escola de Apoiadores em Redução de Danos, do Ítaca. E tenho um irmão usuário de substâncias ilícitas que nesse momento estava no presídio regional Segurança Máxima, que se situa ali na Santa Marta também. Não, um pouquinho mais para cima, perto da antiga Fundai. E nesse exato momento ele está saindo do presídio e indo para o semiaberto. E já faz uns 4 anos que ele está nesse processo de fica preso, fica no semiaberto, só sai se for internado e... como é que eu vou dizer? Esses processos que daí o cara às vezes não tem como trabalhar, né? Porque eu me encontrei na redução de danos no sentido de, por exemplo, conseguir ter essa visão do uso, de enxergar a pessoa primeiramente, mas aí tu pega o presídio, por exemplo, que lá judicialmente ou taxam ele como um doente, né, que daí ele tem que ser internado, só sai de lá ser internado, ou então como um criminoso, que daí ele não pode acessar mais a rua. Eu tô bem nervosa assim para receber
ele, não sei como vou receber, né? É muito difícil trabalhar. Eu acho que quando você está na rua, assim, quando se trabalha com outros usuários, é muito mais fácil, né? Mais fácil até de ouvir. Mas quando envolve família, envolve a questão afetiva, o convívio, tu já julga. Não, às vezes tu até não julga, mas tu já olha aquela ação que já foi feita, tu já imagina que vai acontecer de novo. Eu não sei, mas o dele puxou ali o que eu ia falar sobre a parte do Correp, que era disso aí, de tipo, o cara estava lá fazendo as ações desde 2009, da cultura hip hop, através do som, através da arte. E quando a gente se deparou no Ítaca, a gente percebeu a potência que tinha, né, que nem nós sabia que tinha, e teve essa conexão com o Douglas lá no Carlos, através da Flavinha, de estar lá dentro e daí um pouco tu tá na Soledanos e tu vê que o que tu faz, o trabalho que tu faz, ele reduz danos, né? Uma batalha dos bombeiros onde tu consegue unir tanta cultura hip hop, todos os manos, todas as quebradas ali, todas as pessoas, e ali já um espaço onde se tinha treta entre os manos já estão ali reduzindo dano só o fato de não brigar, né, de não estar se matando. Ao mesmo tempo ocorre, a polícia está ali passando bem na manha, já aconteceu no atraque ali, no dia de chuva, eu lembro só de uma vez. Então é muito difícil trabalhar com RD. Então eu acho que, primeiramente na área da educação, esse olhar que pelo menos o Guilherme conseguiu passar, a escola conseguiu passar, de olhar para o contexto inteiro, assim, desfocar da droga, é um olhar muito importante, porque esse momento que está acontecendo em relação ao meu irmão, ele é muito próximo, e mesmo assim, só o fato de eu querer olhar para isso já é muito importante, o querer escutar ele, né? Eu não sei como é que vai ser a chegada dele, não sei como é que vai ser o vínculo, mas só o fato de conseguir olhar já é muito importante, da mesma forma das instituições, porque eu ainda estou na escola, apesar de já ter 4 anos uns 3 anos no Correp, e também já ter feito parte do Ítaca, eu ainda não terminei o ensino médio, né? E é muito difícil precisar acessar qualquer coisa sem ter um diploma de ensino médio. E como dizia o Gog, que ele é um rapper muito famoso lá de Brasília, o diploma no ensino médio tem imbecilidade, realmente, né? Que não vale pra nada. Então é muito difícil acessar, mas eu fico muito feliz de ter conseguido ter essa proximidade, de ter esse olhar e de estar conseguindo ir na calma, né, nesses processos, porque a redução de danos ela é muito difícil para quem está dentro, muito mais para quem está fora, né, de conseguir entender e visualizar, e acho que principalmente tem que começar essa coisa de largar de mão a criminalização. E eu não sei, eu me perco bastante nas minhas falas, mas eu acho que mais ou menos por aí foi um monte de coisa, foi só uma coisa que estava me incomodando. Obrigada. Mais alguém? O pessoal tá, Mari de novo. Só para contribuir, não posso deixar de dizer que a gente tem que reportar as experiências, né? Eu acompanhei no início do ano todas aquelas funções, e é muito triste aquelas funções em respeito à discussão lá na Câmara da Maconha, liberar ou não como medicamento. Houve muitas distorções, e eu só assisti isso de madrugada, porque justamente, ainda bem que ele falou, geralmente quem não trabalha sofre essa criminalização, né, vagabundo, então eu tinha tempo, tinha acesso. Mas é muito bom ser vagabundo nessa situação, e é muito triste. E essa pesquisa da Fiocruz, se for pesquisar, ela foi direcionada por Osmar Terra para justificar a internação compulsória. E desculpe aqui, eu sou da diversidade religiosa, mas tem total interesse religioso de pegar grana pública para fazer internação compulsória em nome do bem, né? Do bem. Outra coisa também que eu queria compartilhar aqui é que a redução, eu vejo quanto mulher, a redução da maioridade penal, que é uma coisa que eu sou contra, vem muito na questão do tráfico humano e na prostituição das nossas gurias. Isso aí está visivelmente. Quem cuida dessa parte que pesquisa a questão do tráfico humano, prostituição,
repressão sabem o que está por trás. Isso aí está muito mais preocupante. Lógico, outra preocupação da repressão também, mas é bem preocupante para mim enquanto mulher e muito triste. E dizer que a redução de danos tem que sair da universidade, tem que sair das caixinhas, tem que chegar na sociedade. E como foi dito aqui, a gente tem que falar com o nosso antagonista e conversar, dialogar. E não fazer mais isso, né, como se fosse uma caixinha que é impenetrável. Porque a sociedade que não entende, ela não vai dar apoio, não vai ter cuidado nem carinho com a gente, nem com o outro, e não vai nos entender. E mais uma vez, obrigada por todas as falas, valeu a pena ter saído de casa, vou voltar muito feliz e com muito acréscimo, e pelas falas também. Dizer que eu também estou comovida com a questão da Santa Marta lá, que é uma coisa que a saúde inventou uma desculpa para sair lá de dentro, que é muito triste isso. Obrigada. Gente, eu acho que pela hora e também, visivelmente, o espaço está, né, ficando mais vazio. Assim, a Ali também comentou que o pessoal do chat também já está se despedindo. Eu acho que eu vou passar para o pessoal fazer as considerações finais, né, complementar. Mas só antes que todo mundo saia mesmo, eu queria só pontuar, né, de novo que essa atividade hoje foi construída pelo Projeto Ítaca, em parceria com o NTE, o Núcleo de Tecnologia Educacional, e a Pró-Reitoria de Extensão da UFSM. E lembrando que, né, o coletivo Resistência Artística Periférica, que a Alexia colocou agora, a Gabi também falou anteriormente, está totalmente junto e faz um trabalho muito, muito bacana e muito importante mesmo, junto com o Centro, né, Psicossocial ali no CAPS. Inclusive, depois a gente se compromete a disponibilizar todas as páginas do Facebook para o pessoal ter acesso a essa... Tem música, né, tem projeto, tem letra, tem rima, tudo feito juntamente com o pessoal lá da Companhia do Recomeço, né, do CAPS. E também o documentário para o pessoal conhecer mais o Correp, né, que faz realmente essa parceria com essa construção, né, junto com a proposta de redução de danos. E, enfim, agradecer a todo mundo que acompanhou, que ficou, seja em casa, seja que ficou até essa hora, acompanhando o debate mesmo, né, aprendendo e também compartilhando saberes, não, sem ser ensinar, compartilhando. E, enfim, agradecer mesmo e dizer que a gente se encontra numa próxima e deixar o pessoal aí se despedir. Quero agradecer a presença de vocês aqui, a presença das pessoas que assistiram a nossa fala aqui nos polos, e dizer que é com muita alegria que a gente tem esse grupo de pessoas que são redutores de danos e apoiadores em redução de danos, e que essa nossa virada, né, para dentro do campo educacional, principalmente no campo educacional escolar, né, que está sofrendo muito assim, com relação a primeiro, a escola tem um caráter bem importante de confinamento de crianças e jovens, compulsoriamente, não é? Depois, toda a questão dos movimentos de vida de cada jovem desse, que às vezes passa pela questão das drogas, e muitas vezes não é? Começam a fazer com que aquele espaço entre em ebulição. E muitas vezes os professores não estão conseguindo, por causa do modo como idealizam um jovem ou uma criança, olhar para a beleza que eles têm à frente deles, a inteligência desses jovens. Quanto mais eu trabalho com pessoas usuárias de droga e pessoas que estão sofrendo bastante, inclusive na escola, pessoas que estão sendo obrigadas a frequentar a escola como penalização judicial, que eu não desejo para ninguém estar na pele de uma criatura dessa. Quanto mais eu chego perto dessas pessoas, mais eu tenho encontrado pessoas muito inteligentes, pessoas que têm um grau de sensibilidade incrível, não é? E que poderiam estar dando uma bela contribuição nas nossas vidas, e que nós estamos assim simplesmente amassando, né? E que a sociedade está querendo eliminar essa gente, né? E é uma grande tristeza que está se passando no Brasil hoje. Pessoal, queria agradecer a presença de todos também, agradecer por ter estado com o pessoal aqui, poder aprender mais um pouco. Sempre que eu escuto a fala desse pessoal, essas discussões que acontecem, sempre cheio de vida, o pessoal sempre se empolga nas colocações, e a gente entende isso como uma potência
da gente poder falar sobre esse assunto, que às vezes a gente não tem tanto espaço para discutir temas como esse, nessa perspectiva, né? Porque são temas muito áridos para se trabalhar e muitas vezes trabalhados de maneira muito fechada e que possibilita pouco a gente pensar. Então eu agradeço por estar aqui de novo, agradeço por ter a oportunidade de começar a fomentar essas discussões agora nessa questão da escola, né? Que para nós, o projeto Ítaca é mais um desafio. Assim. Olha, eu só tenho a agradecer a esse momento bacana que a gente teve e dizer para vocês que resistir não é ser teimoso, né? Você sabe. Eu tive duas pessoas muito bacanas na minha vida, que foram meus avós maternos, e uma das coisas que eu mais vi foram eles resistindo de uma forma suave, de uma forma bacana, de uma forma tranquila, nos momentos mais difíceis e mais adversos. Quando eles podiam chegar e tocar o horror, eles foram mansos e deixaram apaziguar as situações. E quando tiveram que tocar o horror, no momento que eles achavam certo e correto, eles o faziam também. Por isso que eu peço que vocês reflitam sobre tudo que foi dito aqui, não só por mim, mas principalmente pelas pessoas que saíram daí, ou que saíram do chat ali para dividir com a gente, para que a gente possa ter, quem sabe, um futuro mais equilibrado, né? Longe dessa história de salvação, de mundo perfeito e tudo mais. E só para dar uma lembrada para vocês, assim, não existe um personagem de desenho animado que não se modificou, não ficou mais forte depois de um contato com uma substância. Eu, e acredito que mais gente aqui, cresceu assistindo um marinheiro que sugava uma substância verde pelo cachimbo, né? E o que aquilo queria nos dizer, né? Para a criançada toda. O Pica-Pau, ele toma um antídoto para ficar mais jovem, para ficar mais forte, mais bonito. E a minha filha adora ele. Então, quando a gente for falar de drogas nas escolas, quando a gente for falar de drogas com as outras pessoas, vamos pensar nisso também. E não vamos dar tanto valor às substâncias, porque é diferente do que acontece no desenho animado, elas não são tão mágicas assim. Eu quero agradecer o convite e quero fazer um convite a todas as pessoas que ainda estão aqui, que aguentaram, e os que estão lá eu quero fazer um convite que vocês se autorizem a se incomodarem mais, né? Porque eu acho que, eu também sou da educação, sou licenciada em Ciências Sociais, e eu vejo um acomodamento em massa, né, desse setor aí. E eu acho que a gente só vai fazer o que a redução de danos propõe dentro da educação no momento que a gente se desacomodar e gerar um movimento. Porque fazer redução de danos é gerar um movimento. E a partir desse movimento as peças se desacomodam e têm que se organizar para se acomodar de novo. Então eu deixo esse convite e digo também que vocês se inspirem no nosso grande pensador Paulo Freire, que ele tem tudo a ver com a redução de danos, né? Para mim, a redução de danos nasceu lá com ele, com esse cuidado com as pessoas, com essa forma de pensar. E se lembre, como ele mesmo falou, como é que é um amigo meu falar? Não existe saber mais nem saber menos, existe um saber compartilhado, tá bem? Obrigada.